Ontem a gente falou bastante aqui sobre os discursos oportunistas com a morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco. E eu queria mostrar mais um para vocês. Solta aí, Andrezão. O que aconteceu com a Marielle Franco? Com a Marielle Franco foi um assassinato ou uma execução brutal. Tem de causar em nós a mais profunda indignação. E faz parte de um dos atos desse golpe que desencadearam no Brasil desde 2016. Tá aí Dilma Rousseff, ela falou isso só para registrar, antes da gente comentar isso, durante a sua participação no Fórum Social Mundial, que começou no dia 13 e vai até amanhã lá em Salvador. Augusto e Zé Maria, vocês repararam que ela nem sequer sabia o nome da vereadora do PSOL e se apropriou da morte dela para usar como bandeira política e falar do golpe, que é mais uma etapa do golpe, o assassinato da vereadora. Vamos ver as coisas como as coisas são, né? Vamos de contar o fato como o fato é. Não se sabe ainda quem matou a vereadora. Nós já registramos aqui ontem que, como todo assassinato, esse deve ser imediatamente esclarecido e os responsáveis devem ser punidos duramente. Então, claro, isso tem que acontecer também com os outros mortos, com as 2 policiais mortas recentemente. E com os 119 casos de policiais assassinados aí nos últimos tempos, nas últimas semanas. Isso aí tudo precisa ser esclarecido. Agora, eu não entendo, eles acordaram agora para o fato de que no Rio estão ocorrendo assassinatos cada vez mais brutais. Bom, ao mesmo tempo, aliás, foi exatamente por isso, por essa situação, que teve mais uma, que se manifestou de novo no caso da Marielle. Foi por causa disso que houve a intervenção militar, a intervenção federal no Rio de Janeiro. Pois essas mesmas pessoas são contra a presença do Exército e essa força formada por militares, por PMs, pela Polícia Civil, que o general Braga está tentando ainda preparar para que seja efetiva a informação. Essa turma é contra a informação e eles ficam insinuando o quê? Que PMs mataram? Que militares mataram? Militares não faz o menor sentido, nem vindo da boca do PT. Agora, PMs que se transformam em milicianos e matam, são assassinos, não são PMs. São ex-PMs. Da mesma forma que o NEM continuaria assassino, ainda que ele não poderia ser chamado de carpinteiro, por exemplo, se ele tivesse exercido esse outro ofício. Ele passa a ser assassino. Agora eu pergunto, quando eles falam eles, quem são eles? Quem eles acham que determinou a morte da vereadora? Quem foi o mandante, quem foi o executor, eles sabem. Então por que eles? Agora a Dilma dizer que é parte do golpe, porque ela acha que o Romero Jucá fez isso, que o Renan Calheiros, que presidiu a sessão, que consumou aquele impeachment fatiado, fez isso, o Lewandowski, que co-presidiu a sessão. Quer dizer, um monte de sandices oportunistas que a gente está vendo agora. É isso aí, Michel Temer assumiu a presidência no lugar de Dilma Rousseff e ela fica dizendo que o assassinato da Marielle é uma nova etapa do golpe. Então fica parecendo uma insinuação de que o Michel Temer é o mandante porque decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro e ela atribui aos militares de uma forma genérica o assassinato. Aparentemente, né, parece uma insinuação disso, é o que se depreende da fala dela, então é um absurdo completo. Não, as 2 policiais a que eu me referi, 2 policiais mortas agora, recentemente, são negras. São negras. Então eles falam, é um genocídio. A própria Marielle falava isso, né?
genocídio dos negros e tal. E as policiais negras? Ninguém lamenta. Foram 26 PMs mortos no Rio de Janeiro só nesse ano. A gente denuncia isso há muito tempo, a morte de policiais, e fala, inclusive, que quando é a morte de uma policial, mulher, negra, todo esse pessoal aí de esquerda que está explorando politicamente o cadáver da Marielle fica caladinho. E, aliás, como Augusto bem disse, e levanto essa bola para o Zé Maria, fica parecendo que bandido só é bandido quando é policial na apreensão desse pessoal. Exatamente. Não é porque o bandido mesmo, ele é vítima da sociedade. Agora o bandido de verdade é o bandido de farda. Né, Zé Maria? Pois é, olha, não há ainda nenhuma indicação de onde veio a ordem para matar a vereadora. Olha, isso é que é importante, até mais importante do que quem executou, né? Eu queria dizer a vocês sabem disso, que esse assunto está dividindo hoje os comentários em todo o país. Eu recebo mensagens aqui de todos os lados, né? Metade falando exatamente desse raciocínio de que ela foi eliminada como uma bandeira, e por outro lado dizendo que não estão entendendo por que tanta atenção. Os jornais aí de TV, todos os jornais estão ocupando um longo espaço aí para esse caso. Mas o que eu queria dizer é que é um caso diferente. Ela é uma representante, ela é uma bandeira, ainda acabou continuando, né? Então, assim, é natural essa comoção. Devo dizer que houve aqui reações sinceras de todos os lados, todos os partidos políticos, ações sinceras, desde o DEM, o presidente do DEM falou, o líder do DEM falou, o Rodrigo Garcia, o presidente da Câmara, que é do DEM, também de todos os partidos houve essa comoção. Qual é a diferença? Porque eu recebi mensagens mostrando uma lista de pessoas, é lamentável, são famílias destroçadas que morrem todos os dias no Rio de Janeiro, e isso, de certa forma, já chegou a ser banalizado, não é tanta notícia. Qual é a diferença agora? É que ela recebeu 45 mil votos, era uma representante de um setor e a dona de uma bandeira, né? Quando a gente diz que ela é representante de um setor, significa que ela foi eleita com aquela bandeira, não exatamente com os votos daqueles negros, daquela periferia e tal, mas pelo menos pelas pessoas que acreditavam. Então, esta é a diferença. É a bandeira e a ideia de que ela foi morta não por ser a Marielle, mas por ser uma representante de uma bandeira. Então, daí essa repercussão, uma repercussão grande, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, e devo dizer que há sim uma preocupação no mundo político de todos os lados. Só que o PSOL, o PT e o PCdoB estão exagerando e claramente explorando essa situação, e o famoso aí explorar cadáveres para fazer votos, né? Eles não tinham mais onde se agarrar, estavam em baixa com a população, né, Augusto Nunes? E estão tentando usar isso politicamente o máximo que podem. Evidentemente, existe uma comoção natural, principalmente das pessoas que eram mais próximas a ela. Então, há pessoas ali que têm sentimentos verdadeiros. Agora, isso não justifica que se fique explorando politicamente um cadáver sem que tenha sido concluídas as investigações. E muitas dessas insinuações sobre os autores dos crimes vêm do fato de que dias antes de ser morta, a Marielle chamou no Twitter o 41º Batalhão da Polícia Militar de Batalhão da Morte e escreveu: "Chega de matarem nossos jovens". E na véspera do crime afirmou que o homicídio do jovem Matheus Melo também poderia estar entrando para a conta da PM e questionou quanto mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe. Então ela era, como muitos do PSOL são, alguém que atacava os militares, insinuando que eles eram responsáveis por determinadas mortes que também ainda não tinham sido solucionadas em termos de investigação policial. Eu acho que a morte também não canoniza ninguém, né? Exato. A gente continua observando as coisas com o mesmo olhar honesto e sincero. E nem obriga a gente a concordar com as ideias da pessoa que morreu, como a gente registrou ontem. Claro. Tem um vídeo circulando, por exemplo, por aí, em que um vereador mostra que a Marielle, que defende, que é feminista militante, era feminista militante, ela nunca se preocupou com as mulheres do Morro, por exemplo, que são elas são estraçalhadas moralmente no funk,
pelas próprias cantoras, mulheres, portanto. Ela cita uma cantora, MC Carol, uma coisa dessas, e aí esse vereador lê a letra em que ela, Carol, ela trata a mulher que ela é com um desprezo, em forma de objeto mesmo, aí, que usando comparações que o pior dos machistas não ousaria usar, e ela usa. Aliás, o Zé Roberto Guzzo, um ótimo jornalista, escreveu outro dia o seguinte: essas mulheres que defendem as mulheres do morro não vão se manifestar sobre os chamados filhos da tábua, que é o seguinte: ficam lá os chefões do tráfico sentados num banco, na tábua, e as mulheres que estão no baile passam e sem camisinha mantêm relações sexuais com todos eles, porque se não quiserem, tem que querer, e depois de um tempo nasce uma criança e ninguém sabe quem é o pai. E elas se referem a essas crianças como filhos da tábua e sem maiores problemas morais e tal. Ninguém se manifesta sobre isso. Esses amigos do morro, do pessoal do morro, não se comove com isso. É normal esse tratamento? Então são feministas de Araque, né? São feministas quando elas estão tratando de alguém da classe média para cima. E acabou de sair a notícia que o Ricardo Lewandowski decidiu enviar para o plenário do STF a ação do PSOL que pede a anulação da intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Ainda não há data para julgamento. Essa ação foi impetrada pelo PSOL antes do assassinato da Marielle Franco. Quer dizer, é culpa da intervenção, o assassinato. A intervenção que está mal começando ainda, né? E começando mal, a gente também tem críticas à intervenção, mas não exatamente as críticas que o PSOL fazia, principalmente da maneira como faz. E o que é que eles propõem? O que eles propõem para resolver esse tipo de crime, por exemplo? Nada. Não tem nenhuma proposta original partindo deles. Fala, Zé Maria. Nós falamos aqui ontem, né, horas, o que me assustou foi isso. Horas antes desse brutal assassinato da vereadora, o líder do partido, Ivan Valente, foi lá e registrou esse pedido. E aí eu estou dizendo a gente que eu conheço a opinião, né, que as vítimas são essas pessoas que a vereadora defendia. Então, assim, como é que pede a suspensão de uma intervenção federal para resolver um problema, né? Sem propor uma solução alternativa. Para não dizer que não tem solução alternativa, eles propõem. Marcelo Freixo propõe mais iluminação, desarmamento da população civil. Essas são as medidas propostas pelo PSOL, que aprovou, como eu lembrei ontem, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, votou sim, a bancada do PSOL orientada pelo Marcelo Freixo, o Vale Transporte para parente de criminoso visitar na prisão. Vale Transporte pago pela população contribuinte, pelos pagadores de impostos que são vítimas dos criminosos. Esse vídeo do nosso programa de ontem está disponível no nosso canal de YouTube, é só clicar na aba Vídeos.